O Estrelando está começando. O meu entrevistado de hoje, ele é do signo de Virgem, tem a lua no signo de Virgem e o ascendente em Gêmeos. Ele já veio algumas vezes ao programa justamente para nos dar informações valiosíssimas para aquele que é síndico e também para aquele que é condômino. Muito obrigado, Dr. Rubens Moscatelli, por estar presente mais uma vez no programa. Obrigado, Jorge, pelo convite, aos nossos telespectadores. Sempre importante falar sobre essa questão, né? Sim, principalmente no dia 30 de novembro é considerado o dia do síndico. Dr. Rubens, dia do síndico. Tem aquela velha história, tem aqueles que já estão acostumados a serem síndicos, né? E aqueles que entram e falam assim, bom, peguei isso aqui na mão, o que eu faço com isso agora? O que você tem a nos dizer sobre esse tema? A primeira coisa que eu sempre digo para as pessoas é que elas devem não ter medo do novo. Como você falou, eu agora fui eleito síndico, não sei absolutamente nada, nunca me imaginei como síndico. O que eu faço primeiro? Então, na verdade, além de buscar lá o sindicato dos condomínios, né, para orientações e tudo mais, mas o principal é eu conhecer as regras internas daquele condomínio, porque todo condomínio tem um conjunto de regras próprias, né, que é a convenção condominial, o regulamento interno, a especificação, e a partir do momento que eu conheço esse conjunto de regras, eu já começo a ter um rumo pelo qual eu vou seguir. Óbvio, é possível errar? É possível, porque a gente também é ser humano e acaba interpretando equivocadamente as coisas e tudo mais. Mas o principal é a pessoa que quiser ser síndica, ela já se prepara antes. Aí a perfeição é mais provável. Mas qual é o tipo de preparação que uma pessoa pode ter? Pelo fato assim, eu nunca peguei isso na mão, né? Ser síndico. De repente você pega um condomínio que tem 300, 400 ou até mais, né? É mais. E assim, é difícil inclusive lidar com a relação, né? Cada um pensa de uma forma, uns não seguem a regra, uns não conhecem também o que tem nas convenções. Exatamente. Então, o primeiro passo, independentemente de eu querer me tornar síndico, para ser o melhor condômino, para poder com que aquela administração e aquela gestão do meu patrimônio, porque eu estou inserido num contexto, enquanto condômino, até mesmo enquanto síndico. Você também é síndico, né? Sou síndico de condomínio residencial e de condomínio comercial. Nossa. E são situações muito próximas, não pense que é muito diferente não, porque na verdade parte desse princípio, das pessoas, primeiro elas querem colocar as ideias que elas têm, vou reformar a minha unidade para modernizar, compra às vezes um apartamento mais antigo, e aí vai querer modernizar, tira uma parede daqui, tira uma janela de lá. Só que condomínio, principalmente esses de apartamentos, que a gente tem muito aqui na região, ele tem uma estrutura única. Eu não posso modificar meu bel prazer, eu tenho que saber que, uma vez comprado, adquirido aquele imóvel, eu tenho que manter certas regras, principalmente na construção. E aí o síndico entra para quê? Para avaliar se aquela reforma que todo mundo que compra apartamento, principalmente usado, quer fazer colocar seu teor pessoal dentro daquele imóvel. Mas tem alguns limites, eu não posso modificar a estrutura, não posso fazer alterações de fachada. Tem uma restrição. Quando você vai morar numa comunidade, você acaba tendo que se absorver dessas restrições para que você não crie problema na hora que você chega e principalmente na manutenção dessa convivência. Dr. Rubens, de onde saiu o dia 30 de novembro, o dia do síndico? Então, eu pesquisei aí pela internet, né, e verifiquei que, na verdade, foi uma data criada na década de 60 na cidade de São Paulo. É uma lei municipal, mas acabou se tornando nacional, né? E nós, desde que a fundação do sindicato, né, nós fomos criados lá e fundou a entidade em 89, nós sempre reprisamos essa questão do dia do síndico, até por respeito àqueles que se voluntariam ou até mesmo são síndicos que são remunerados, né? O pessoal chama de síndico profissional, porque você falou de 500 apartamentos, 1.000 e tantos apartamentos, é como se fosse uma cidade. E cada uma daquelas pessoas tem interesses, visões de mundo completamente distintas do outro. O síndico ele tem que ser um pouquinho de psicólogo. Você acha que o síndico, então, dentro desse tema que você está falando, você acha que o síndico não é valorizado? Acredito que, pela função dele não ser conhecida na totalidade, e o próprio síndico não se aprofundar nesse estudo, acaba sendo só o tarefeiro, né? Ele próprio não se valoriza.
Porque a gente acaba vendo o quê? Tem aquele síndico que é completamente ditador, olha, é do meu jeito porque é meu CPF que está ali na porta. Mas isso não era aquela relação antiga, daqueles imóveis que tinham 3, 4 andares, que eram, quem era o síndico, aquele morador e tal, que era uma coisa mais específica deles. Mas eles davam a ordem, né? Sim, mas ainda tem gente desse jeito em vários tipos de imóveis, né? Em apartamentos de grande porte e tudo mais. O que vai... E também tem o outro lado das pessoas que se omitem. Eu tenho um apartamento sim, eu vou arrumar alguém que possa gerir isso e vou cobrar se não der certo do jeito que eu estou imaginando. Só que não vai na assembleia, delega tudo para uma pessoa que muitas vezes ninguém conhece. Entendi. E aí cria o problema. Eu acho que uma das maneiras da gente resolver isso no futuro, deixa passar essa crise que o Brasil está vivendo, é a regulamentação da função de síndico como uma profissão. E daí você vai ter um perfil, uma fiscalização, que hoje você não tem. Isso tem a ver com o que eu quero te perguntar para o próximo bloco, Opa, tá bem? Tá bom. Que é a função do síndico, do curso que vocês têm no Sim. sindicato sobre o síndico, né? Sim. Então tá bem. Não saia daí, estamos de volta já já. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado Dr. Rubens Moscatelli, que é presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Doutor Rubens, a gente estava falando sobre a função do síndico e todas as atribuições que o síndico tem, né? A questão é, o próprio sindicato, ele oferece um esteio para o síndico, né? Sim, o curso de síndico profissional, onde nós damos a base para que a pessoa querendo se tornar amanhã depois síndico do seu condomínio ou de outros condomínios, bem como aqueles outros que querem fiscalizar o síndico do seu próprio edifício. Por quê? Porque nós entendemos que quando você passa o conhecimento para a pessoa a respeito não só das atribuições, mas de tudo aquilo que envolve a questão condominial, você tem melhor gestão de problemas. Não é só a questão financeira que é importante, mas é a questão da convivência, é a questão da vivência mesmo. Às vezes você resolve situações com uma conversa, não precisa judicializar, não precisa entrar com ação ou coisa parecida. Mas às vezes você tem que entrar com ação. Você tem que saber decidir o momento certo, você tem que ter Mas se o essa síndico postura. não tem uma maturidade para isso, fica difícil, né? Então, por isso que o curso é importante. Ele vai, primeiro, criando o que fala-se muito na música, né? Principalmente quem toca instrumento de sopro, a embocadura. Quer dizer, você vai preparando e criando uma situação dentro de você que você possa encarar cada problema dentro do seu contexto. Embora seja advogado, a gente tem que ter pensamentos fora do direito, da advocacia e da litigiosidade, que hoje em dia o que você tem mais aí, principalmente na legislação mais moderna, é a tentativa de composição de conflitos fora do judiciário. Entendi. Então, não adianta a gente pegar um síndico antigo que colocar a lei embaixo do braço e começa a cobrar as pessoas. Óbvio, ele tem que fazer cumprir a convenção, ele tem que cumprir a convenção, ele tem que ser o exemplo. Mas ele tem que ter, ao mesmo tempo, maleabilidade. Hoje em dia, como é que eu vejo a situação em muitos casos? O síndico acaba sendo aquele, ou que chegou naquele momento lá, foi saber o que estava acontecendo e virou síndico, ou seja, não tem preparo, as pessoas, é como se fosse uma punição ser síndico, principalmente o morador, né? Não, existem muitos casos desses, eu acompanhei Sim. muitos casos assim, que é uma tortura, ter que ser síndico, ele foi escalado, sobrou ele, o outro não quis mais, ele exerce uma função com dificuldade. Eu acho que é aí que entra a questão da formação do curso do síndico profissional, porque é uma pessoa que entra já sabendo e conhecendo os meios de tratar da terceirização, inclusive. Sim, mas assim, até isso é importante, porque o síndico sozinho não faz nada, ele tem o corpo diretivo, que são os conselheiros. Se você tem uns conselheiros mais experientes, pessoas que já foram síndicos, que sabem os entraves e os problemas daquele condomínio, a gestão fica melhor. Mas o que a gente percebe dentro desse perfil que eu falei anteriormente?
Você pega lá, vai ser o Jorge o síndico. Ele foi o último a chegar aqui na Assembleia e nós vamos aqui decidir que vai ser ele o síndico. Todo mundo na hora lá, para dourar a pílula, fala assim, não, Jorge, pode crer que eu vou te ajudar. Só que depois que acabou a Assembleia, nada disso foi escrito e as pessoas não têm esse compromisso. Mas elas esquecem que, na verdade, se elas não te ajudam, elas estão se prejudicando, porque o patrimônio é de todo mundo. É isso que a gente procura passar lá no curso. É isso que a gente procura passar com a nossa experiência. Mas existe uma insegurança. Como é que eu vou ter um síndico profissional que não frequenta e não mora? Mas a lei dá instrumentos de... Mas é estranho, por exemplo, quinta-feira, 3 da madrugada, estoura uma água no prédio. Vou ligar para onde? Para o síndico profissional normalmente, que oferece esse serviço para o meu prédio? Ele vai me atender? É isso? Veja, normalmente, quando acontece essa sistemática, por isso que eu falo, você tem que, até para se oferecer enquanto síndico profissional, você tem que conhecer a rotina do prédio. O prédio, o condomínio é antigo, é novo, qual é o tipo de situação que existe lá, tem zelador que mora, tem algum morador que é o subsíndico, que possa, na emergência, atender. Tudo isso tem que ser debatido no momento da escolha. Entendi. E a pessoa que se propõe a ser síndico, ela tem que ter parâmetros. Lógico, ela vai oferecer, eu posso dar plantão semanal aqui, e deixa lá uma ligação de contato. Outras vão dizer, olha, eu vou aparecer aqui todo dia. Tudo isso compõe o custo final da prestação de serviço. Vocês têm o custo do sindicato. Qual é a função do sindicato para um condomínio? Olha, o sindicato ele representa os condomínios, certo, representados, por sua vez, pelo síndico. Mas, por exemplo, se eu dentro do meu prédio eu tenho uma dificuldade na parte jurídica, eu posso contar com o sindicato? Se for o condomínio, sim. Uma vez que ele seja associado. Desde que ele seja associado. Isso. Mas, por exemplo, se eu não sou associado ao do sindicato, eu tenho umas dúvidas quanto ao cão da vizinha que chora a noite toda e late quando ela sai para trabalhar. Que eu acho que isso realmente é um grande problema, né? É a vaga na garagem que eu deveria ter direito e não tenho. Ou seja, aquelas discussões do dia a dia que a gente tem. Intermináveis, muitas vezes. São, né, né? intermináveis, é. E às vezes nem precisaria, né, de pedir para o síndico, isso já poderia se resolver ali. Mas, por exemplo, eu posso ligar para o SICOM, mesmo que eu não seja um associado, eu posso ser um condômino somente. Vocês tirariam essa dúvida? Sem dúvida, Jorge, porque na verdade, inclusive, nós temos sede em Santos, subsede em São Vicente e na Praia Grande, e as pessoas só basta ligar lá, marcar horário, que a gente atende. Vocês atendem. Eu gostaria que você desse... E não tem custo, viu? Não é gratuito. Que bom, melhor ainda. Tirar dúvidas, que você desse uma mensagem final para o dia 30 de novembro, o dia do síndico. Olha, dia 30 de novembro, dia do síndico, nós todos aí que estamos à frente dos condomínios, queria primeiro parabenizar todos esses síndicos, né? Que precisam, realmente. Que acabam se voluntariando, mas lembrar não só os síndicos, mas a todos os condôminos, que a nossa gestão ela só vai ser boa e melhor quando todo mundo participar, inclusive com crítica. Então participe da Assembleia, dê o seu esforço para que aquele seu condomínio cada vez fique melhor. Parabéns a todos os síndicos e até a próxima entrevista aí. E parabéns também para o senhor, obrigado. que é também um síndico, né? Sou síndico de 2, né? Muito obrigado, doutor Rubens. Não por isso. Mesmo. Não saia daí, a gente volta já já. O seu condomínio tem problema de vaga de garagem? A garagem do seu condomínio é privativa? Qual a diferença de uma para outra? A garagem, ou direito à vaga de garagem, é um direito que está na convenção condominial, na escritura do seu apartamento ou da sua unidade autônoma, que lhe dá direito rotativamente a estacionar o seu veículo dentro das áreas comuns. A garagem privativa, por sua vez, ela é como se fosse uma unidade autônoma, quase um apartamento. Se você verificar, vai haver a matrícula imobiliária do seu apartamento, lá indicando qual é o tamanho, onde que é, o número e tudo mais. A mesma coisa com relação à garagem privativa. Uma observação muito importante, na vaga de garagem e na garagem privativa, é vedado o uso que não seja para estacionamento de veículos, seja motocicleta, ou automóvel de passeio, ou qualquer outro, mas não se pode colocar lá, por exemplo, o resto de construção ou sobra de alguma coisa. Garagem é para estacionamento ou colocar o seu veículo naquele local. Na semana que vem nós apresentaremos outras dicas. Até a próxima.
Programa Estrelando. Oferecimento Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. O amigo certo das horas incertas. Telefone 3326-3083.